Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Entrando hoje, estamos ainda no capítulo 3, nas causas primárias, na primeira parte, mas no item 3, que fala do povoamento da Terra e de Adão. Na questão 50, que inicia esse povoamento da Terra, temos uma pergunta de Kardec para os espíritos. A espécie humana começou por um só homem? Então, nós temos aquela história do Adão, e Kardec, então, aproveita a oportunidade, já que ele estava elucidando a criação dos seres vivos, criação do homem na Terra, o aparecimento do homem, ele questiona, então, se a espécie humana começou por um só homem. E os espíritos dizem que não, que a espécie humana não começou por um só homem. Aquele que denominastes Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a Terra. E nós achamos no livro A Caminho da Luz, um texto de Emmanuel que fala desta vinda do homem para a Terra e da formação das raças, dizendo o seguinte: o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas. Nós queremos saber quem são os nossos antepassados, mas não antepassados agora, mas aqueles mais distantes, mais remotos. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Lembram-se que os espíritos falaram que a gente não dá para saber o tempo exato do surgimento do primeiro homem na Terra? Não dá para a gente conhecer, nossos cálculos não conseguem chegar até essa questão. Então, Emmanuel continua: compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para as personalidades das criaturas. Ah, bom, agora já abriu um entendimento melhor para nós, quando nós compreendemos, pelo Emmanuel, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem da Terra. Os espíritos que vieram de um outro planeta, mais adiantado, aqui ajudaram nessa formação da nossa raça no planeta Terra, da raça humana. Então, esses espíritos tinham lembranças de outros lugares que eles já estavam. Então, eles foram criando, simbologias, foram criando metáforas, foram criando uma série de coisas das lembranças que eles traziam daqueles lugares. E daí foram surgindo essas figuras legendárias, como fala, figuras legendárias, né? E nós ficamos querendo saber, realmente, é verdade, existiu Adão como o único homem aqui na Terra? Os espíritos falam que não, que ele não foi o primeiro homem, né? Ele não começou só por ele, e ele não foi nem o primeiro e nem o único. Assim como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Que símbolos são esses? Na história da Bíblia, Caim mata Abel. Abel era um pastor de ovelhas, uma pessoa tranquila, calma, propensa ao bem. Caim tinha uma personalidade mais difícil. Então, o que Emmanuel está falando? São dois símbolos para a personalidade das criaturas.
para a gente ver que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter uma interpretação razoável, de acordo com o que pode ser possível, o que pode ser uma simbologia. Por exemplo, Caim, existia somente Adão e Eva, Caim e Abel, pela Bíblia. Caim mata Abel e vai para uma outra terra distante, arruma uma esposa e forma uma família. Mas quem era essa esposa? Se está falando que no começo só tinha Adão e Eva, Caim e Abel. Então a gente precisa prestar muita atenção nas coisas, nas explicações. E a doutrina espírita vem elucidando tudo isso, vem nos ajudando a entender melhor. Como Emmanuel fala, nós ficamos procurando essas figuras legendárias, né? A queda do paraíso, tudo isso tem um sentido que pode ser interpretado, que deve ser interpretado, não ao pé da letra. Mas como nós não estamos estudando a Bíblia, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e apenas fizemos essa citação para procurarmos então elucidar essa questão da espécie humana, onde os Espíritos falam que Adão, que a espécie humana não começou por Adão, por um só homem. Ele fala, aquele que vocês chamam Adão não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Ponto final. Não foi desse jeito. E na questão 51, continuando, Kardec fala, podemos saber em que época viveu Adão? Os Espíritos falam que aproximadamente a mesma que os homens fixaram para ele ter vivido, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ele está falando de uma raça adâmica. Por isso que ele não constitui só ele, essa raça, né? Mas são vários homens que constituem essa raça. E Kardec, então, faz uma complementação. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em dada região após alguns grandes cataclismos, que em diversas épocas reviraram a superfície do globo, tornando-se a origem de uma das raças que o povoam atualmente. Ah, bom, então agora vem essa explicação de Kardec falando que este homem que nós conhecemos como o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em uma região. Então ele não era o único. Ele sobreviveu numa região, mas existiam outras regiões habitadas e que não teve esse cataclisma. Ele foi um dos que sobreviveram, né? Um dos que sobreviveram nessa região, né? E tornou-se a origem de uma das raças que povoam atualmente a Terra. Vejam bem, as leis da natureza, fala Kardec, se opõem a que o progresso da humanidade, constatado muito tempo antes de Cristo, se tenha produzido em alguns séculos, como seria o caso se o homem não estivesse na Terra, senão desde a época fixada para a existência de Adão. O homem já estava muito antes na Terra do que o tempo fixado para essa existência de Adão, que os Espíritos falam, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mas já existia a raça humana na Terra. Os homens já habitavam a Terra, né? Alguns consideram, com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras eras do mundo, o começo. Tudo começou com Adão, ele personifica uma época.
mas ele não era o único que existia naquela época. E nem tudo começou com ele. E o tradutor desse livro que nós estamos estudando completa com uma nota. O homem adâmico, vejam bem, o homem adâmico, não Adão, terra, na terra, símbolo do primeiro momento humano no jardim do Criador. Ele faz uma coisa poética. O homem adâmico, terra, símbolo do primeiro momento humano no jardim do Criador, pleno e em paz, entanto, inquieto com o mundo à volta. Natureza humana em sua rota evolutiva, primeiros passos. Então, na antiguidade, com esses seres que estavam aí, esses seres humanos, começou assim, né, essa rota evolutiva, primeiros passos, metáfora do voo da consciência em suas etapas de crescimento e maturação. É uma metáfora representando a nossa consciência em todas as etapas de crescimento. Lá, a nossa consciência era muito diferente do que é hoje. Hoje nós adquirimos o senso moral, o senso de nós mesmos. Temos o livre-arbítrio. O homem primitivo já era diferente. A espiritualidade já cuidava mais, porque eles não tinham esse livre-arbítrio tão desenvolvido como nós temos. Então nós precisamos ver que não dá para a gente ficar assim, imaginando coisas, e acreditando em todas as histórias que a gente vê, porque a gente sabe que a Bíblia é a história do povo hebreu. Então ali, e é uma coisa também que tinha uma tradição oral. Quando a gente sabe que na tradição oral muitas coisas podem ser mudadas. Se a gente manda um recado para uma pessoa através de vários mensageiros, um vai passando para o outro o recado, quando chegar na pessoa, o recado já está completamente diferente. E é por isso que a gente precisa examinar direitinho. Tem muitos estudos sobre a Bíblia, né? Severino Celestino é um grande tradutor da Bíblia e explica muito bem muitas passagens que nós podemos, então, compreender melhor. Basta que a gente estude, né? Bastante. Vamos, então, para a diversidade das raças humanas. Existe uma diversidade, as raças não são todas iguais. Elas diferem umas das outras em vários caracteres, né? Fisicamente, emocionalmente, de várias maneiras. Então, na questão 52, Kardec perguntou o seguinte: de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as várias raças de homens na Terra? De onde vêm essas diferenças? Porque existem diferenças físicas e diferenças morais. Pega uma pessoa nascida no Japão e uma nascida na África. Então, o tipo físico é bem diferente. E também na questão moral, porque a gente sabe que existe sempre uma moral social que dita os costumes e as regras. E ela não é igual para todos os povos. Então, ela difere, às vezes, dependendo de um povo para o outro. Então, vejam bem, Kardec está perguntando de onde vêm essas diferenças físicas e morais que distinguem essas várias raças. Não são todos da Terra? Não estão todos na Terra? De onde que vêm essas diferenças? Os espíritos respondem: o clima é um fator,
que dá essa diferença, a vida que eles levam e os hábitos que eles têm. São fatores, né, que influem e promovem essas diferenças físicas e morais. É o mesmo que se passa com 2 filhos de uma mesma mãe, que criados longe um do outro e diferentemente, em nada se assemelharão quanto à moral. 2 filhos da mesma mãe, eles são separados ainda crianças, novos, e vai para uma outra família para ser criado, com outros costumes, com outros hábitos, com outro tipo de moralidade. E daí eles não vão ser iguais. Eles não vão se assemelhar em nada à moral. Eles podem ter o mesmo tipo físico, eles podem se parecerem fisicamente, mas na parte moral, eles vão estar de acordo com aquilo que eles receberam na sua criação. Então, é assim que os espíritos explicam essas diferenças da diversidade das raças humanas. De onde provém essas diferenças, né? Do clima, o clima influi demais, né, nas raças, a vida e os hábitos de cada um. No livro Filosofia Espírita, de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, ele comenta essa questão 52 do Livro dos Espíritos, falando o seguinte: a diversidade em toda a criação de Deus é mostra de sua inteligência soberana. Tudo muda, de segundo para segundo, embelezando cada vez mais a natureza. Nas linhas a que fomos chamados a servir, existe sempre uma mudança. Nós mudamos sempre, a todo momento. Um dia não é igual ao outro. O céu que se contempla na terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite. Todo dia a gente olha para o céu e vê a mesma coisa? Não, um dia a gente vê um céu azul maravilhoso estrelado à noite. Outro dia a gente vê algumas nuvens. Outro dia a gente vê umas estrelinhas aqui e ali. De dia também, às vezes está límpido, céu azul, de um tom maravilhoso. Às vezes tem nuvens brancas, nuvens escuras, quando está se formando alguma tempestade. Então, é isso que ele está falando. O céu que se contempla na terra mostra diferenças dia a dia e noite a noite. As pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Gente, nós não somos os mesmos que fomos antes. Não tem aquela música, nada será como antes. E é verdade, nada será como antes. Por quê? A cada dia nós estamos mudando. Nós estamos reavalizando tudo que os nossos valores, nosso meio de vida. Chegamos à conclusão, às vezes, que precisamos mudar e estamos mudando sempre, né? Então, as pessoas têm suas mudanças e reações variadas. Os animais e os pássaros, a flora e a fauna se alteram constantemente. De um dia para o outro, você vê, às vezes, o crescimento de uma planta no seu jardim. De um dia para o outro você vê surgir um botão, uma roseira, que não tinha antes. Então tudo vai mudando, se alterando constantemente. Todas as formas se integram e se desintegram com frequência.
pela força do progresso. É o progresso que faz tudo isso. É o progresso que faz essa mudança. Essa mudança em nós, nos animais, nós devemos ao progresso. Tudo que existe está em contínua modificação. Esta é uma lei cósmica que opera em toda a criação. Tudo se modifica, tudo se transforma, nada fica igual para sempre. Não há somente diversidade nas raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou. Não é só nas raças humanas, mas variedades em todas as coisas que Deus criou. Mesmo as coisas materiais, elas envelhecem, elas perdem às vezes o viço, elas se renovam às vezes. Então nós precisamos entender. E nós, na profundidade das nossas consciências, gostamos de variações. Nós achamos bom, nós gostamos dessas variações. Nós estamos sempre querendo variar, melhorar. E então sentimos um prazer indefinível nessas mutações. Então, aqui nós vimos nessa questão que nós gostamos de mudar, nós gostamos de variar sempre, mudar, né? E na questão 53, Kardec está perguntando aos espíritos se o homem surgiu em vários pontos do globo, ou ele surgiu em um ponto só do globo, ou ele surgiu em vários pontos do globo. E os espíritos respondem o seguinte: sim, em diversas épocas. Então o homem surgiu, segundo os espíritos, em vários pontos do globo e em diversas épocas, sendo esse um dos motivos da diversidade das raças. Por isso que as raças são diferentes, por causa desse surgimento, né, em diversas épocas e em várias partes também, em várias regiões. Por isso, né? Depois, os homens, ao se dispersarem por diferentes regiões, com diferentes climas e mesclando-se com outras raças, novos tipos se formaram. Olha aí a modificação que Miramês fala. Foram se modificando, foram formando novas raças, né? Outros tipos foram se formando. E então, para a gente entender bem que o homem, ele não surgiu apenas num ponto do globo, ele surgiu em vários pontos e em diversas épocas. Isso é muito importante para a gente entender essa diversidade das raças, essa diferença que existe entre as raças, né? Mas também eles às vezes não ficaram numa região só. Eles se dispersaram por outras regiões e daí tinham outros climas diferentes, essas regiões, e eles foram se mesclando com outras raças. Houve então uma mistura com outras raças, formando então novos tipos. E recorremos novamente ao Miramês, no seu livro Filosofia Espírita, quando ele fala o seguinte: as diferenciações das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem com que elas percam a designação de laranja. Ele deu um exemplo assim exato. Eu falo laranja, e você pergunta: que laranja você está falando?
tem laranja baiana, tem laranja pera, tem mexerica, tem tangerina, tem pocã. Tem diversos tipos de laranja e ela não deixa de ser laranja. É isso que ele está falando, que as diferenciações das raças não fazem espécies distintas. Não fazem. Assim como se eu mudo nomes e sabores das laranjas, não faz com que elas percam a designação de laranja. Tudo é laranja. Então, tudo é raça humana, né? As raças foram feitas para se mesclarem umas às outras e essa disposição foi entregue aos homens. Elas foram feitas para isso. Já pensou se elas ficassem cada uma só ali naquele princípio, como é que ficaria? É, pois, a tua parte. E nesse cruzamento surge a fraternidade e o respeito entre todos. Nesse cruzamento surge a fraternidade e o respeito entre todos, como também o perdão e o amor. Quando se mescla, né? Quando nesse cruzamento vai haver então a fraternidade, porque não é mais aquela raça com outra raça, mas houve o cruzamento formando uma nova raça. E essa nova raça tem características daquelas anteriores. Forma-se então a fraternidade e o respeito entre todos, como também o perdão e o amor. Muito bem falado e comentado. E ele termina esse trecho falando o seguinte: o homem nasceu em diversos pontos do globo. Todavia, são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas, que servem todas as nações do mundo com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias esse ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho. É uma lição que ele nos traz quando ele nos fala que o homem nasceu em diversos pontos, mas todos são irmãos, filhos do mesmo Deus. Não foram todos criados por um mesmo Deus? Então são todos irmãos. Qual raça pertencer? Então, não interessa que eu nasci lá na China, o outro nasceu na Índia, o outro nasceu no Japão, formando aquelas raças que nós conhecemos hoje, mas somos todos irmãos perante Deus. Fomos todos criados pelo mesmo Deus. E ele afirma aqui que a gente não pode nem deve fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque nós não podemos viver sozinhos. Ninguém vive só, é impossível viver sozinho. Nós nascemos para viver juntos, desenvolvendo então a fraternidade, o amor, nessa convivência fraterna. Apesar da gente observar hoje como estão assim, como está difícil, né, essa convivência, mesmo entre as pessoas da mesma região, da mesma raça, né, da mesma etnia, mas a gente tem que pensar que a gente não pode fugir desse nosso dever aos nossos semelhantes, porque nós não podemos viver sem eles. Lembra-se que os espíritos falam, um acontecimento aqui repercute lá na China, ou em outro lugar mais remoto do universo. Então nós não podemos achar que nós podemos viver isoladamente. Nós temos deveres. Façamos qual o ar e as águas, um ótimo exemplo que ele dá.
O ar e a água servem em qualquer lugar, em qualquer mundo, em todas as nações do mundo, onde for necessário. E é um ato de caridade, e nós devemos fazer igualmente. Assim deve ser esse nosso empenho. Então hoje nós terminamos esse nosso programa, deixando então a continuidade para o próximo programa. Que nós possamos sempre estar empenhados em não só aprender, mas também colocar em prática nas nossas vidas. Claudete Moura, para o divulgar.net.